Na verdade, o que eu quero falar nesta noite para vocês, que é algo muito importante, que está totalmente relacionado às nossas finanças, diz respeito à nossa atitude com relação a Deus. Como que nós estamos lidando com a área financeira de nossa vida? O que nós temos feito? Como que nós temos lidado com isso? E será que Deus tem algum interesse nisso? Porque muitas pessoas elas têm esse conceito, ou seja, Deus não precisa de dinheiro. E realmente Deus não precisa. Quem é que precisa de dinheiro? Somos nós. Mas Deus, então, na sua infinita sabedoria, Ele trabalha muitas questões biblicamente a respeito de finanças, a respeito de dinheiro, para poder provar o nosso coração e as nossas motivações em relação àquilo que nós temos feito com o dinheiro. Então eu quero nesta noite caminhar com você na palavra de Deus, alguns textos bíblicos, que vamos dizer assim, vai nos fortalecer, vamos dizer assim, conceitualmente nessa questão de dízimos, de oferta e de primícias. É claro que nós não temos um tempo apropriado para, vamos dizer assim, esmiuçar tudo isso. Acho que foi o ano de... Agora não me lembro qual é o ano aqui, mas deve ter fez 5 anos. Estava lembrando hoje, o Facebook estava lembrando hoje. Foi em 2015, nós tivemos aqui um seminário de primícias. E o apóstolo Estevão esteve aqui ministrando, falando a respeito disso. Foi um tempo muito importante, muito impactante para a igreja. Então hoje o Facebook estava lembrando algumas fotos daquele dia. E, se eu não me engano foi 2015, faz 5 anos. Então, muitos de nós naquele tempo fomos ministrados a respeito de primícias. E nós ficamos, é claro, um final de semana inteiro, foi sexta à noite, sábado, o dia todo, para sermos ministrados sobre isso. Foi sábado o dia todo, mas domingo pela manhã. Eu sei que foi um tempo muito precioso, porque como é importante nós entendermos as questões relacionadas a finanças. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13 e versículo 7. Que diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, o texto bíblico está falando a respeito de que nós, portanto, precisamos dar a cada um aquilo que a gente deve. É interessante observar que o texto está falando a respeito de que existe uma dívida. E esta dívida está relacionada àquilo que nós precisamos dar. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Ou respeito, ou honra, né? Que segue também falando sobre a mesma palavra, honra. Então, nós temos uma dívida a respeito daquilo que está do nosso, vamos dizer assim, na nossa atitude de realizarmos com relação a esferas de nossa vida. Então, aqui fala de algumas esferas. Está falando sobre impostos, sobre tributos, né? Está falando sobre honra, está falando sobre temor, que são coisas que nós, por vezes, nós nos encontramos em dívida com relação a isso. E é interessante também dizermos, queridos, que sempre nós seremos devedores. E não importa o quanto nós fazemos, não importa o quanto nós realizamos, sempre vai existir essa dívida. A Bíblia diz assim, eu não peguei o versículo que fala, mas diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então sempre nós vamos estarmos em dívida. Se nós olharmos para aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz, também, nós vamos observar que nós estamos em dívida com Ele também. Então eu preciso que você compreenda isso, que existe uma realidade espiritual com relação àquilo que nós temos que praticar. E que a palavra de Deus, ela fala a respeito de algo que
está em dívida da nossa parte, que nós somos devedores disso. Está falando de que nós precisamos ser responsáveis em cumprir esta parte. Segundo versículo que eu quero ler com vocês está lá em Mateus 22, 21, que está falando também o mesmo princípio. Mateus 22, 21, que diz assim: dizem-lhes, ou disseram-lhe, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui, alguém chegou para Jesus, né, nesse capítulo aqui, 22, alguém chegou para Jesus e disse assim: vem cá, Jesus, é lícito nós pagarmos imposto? E aí Jesus pediu uma moeda. E ao pedir aquela moeda, Jesus pegou assim a moeda e disse assim: de quem é a foto que está aqui na moeda? Aí disseram: é de César. Então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a Bíblia está falando a respeito de algo que nós precisamos praticar, que nós devemos exercitar. E se nós não exercitamos, muito mais em dívida nós estamos. Se nós somos devedores disso, se nós não praticamos, muito mais em dívida nós vamos ficar. Então, quando nós falamos a respeito de dízimos, de ofertas, como também de primícias, é preciso entender que tudo está relacionado a uma questão de honra. Tudo tem a ver com honra. Então, se eu, de fato, eu entendo que isto é uma dívida que eu tenho para com o Senhor, não é para com os homens, não é para com as pessoas, mas é para com Deus, então eu vou, de fato, ter essa atitude que a palavra de Deus diz para mim. Ou seja, a quem honra, honra. Então Deus, ele precisa ser honrado. E uma das perguntas que às vezes a gente, fica no nosso coração é: mas como assim? Como é que se eu entregar uma oferta, se eu entregar o dízimo, ou der uma primícia, eu não estou honrando as pessoas? Sim. Você pode estar honrando as pessoas. Você pode estar presenteando uma pessoa. Você pode estar ofertando na vida de uma pessoa. Mas tudo isso, ele tem um peso de honra para Deus também. Porque a Bíblia também fala a respeito disso, que tudo aquilo que nós fizermos, façamos como se não para os homens, mas para Deus. Então tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo, precisa gerar dentro de mim esse entendimento. Eu não faço para homens. E quando eu dou a minha oferta, quando eu dou o meu dízimo, eu apenas estou cumprindo o meu dever de honrar a Deus. Além de, claro, eu estou sendo o quê? Solidário com a igreja ao qual eu congrego, com a igreja ao qual eu sou abençoado, com a igreja ao qual o Senhor, ele tem ministrado o meu coração, onde existem pessoas que estão cuidando da minha vida, dispostas a dar, destino, dar a nós orientação. Então, quando nós estamos praticando essas coisas, nós estamos, de fato, honrando ao Senhor. Então, Provérbios, capítulo 3, e versículo 9, está dizendo o quê? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, a Bíblia, ela nos fala a respeito de que essa questão financeira é muito importante para a nossa vida. E ela está totalmente relacionada com a honra a Deus. Tudo aquilo que nós lemos até agora, alguns versículos bíblicos, está falando sobre honra ao Senhor através de uma prática, que é entregar recursos, doar recursos, ofertar recursos, cumprir, vamos dizer assim, uma ordenança de Deus, que é a questão do dízimo. Nós estamos o quê? Praticando a honra. Então, a honra é algo que a palavra de Deus diz que eu preciso praticar, porque ela, de fato, se torna uma dívida em minha vida
e eu sempre preciso estar a praticando. Então, a pergunta é: quando a honra a Deus deve ser praticada? Quando? Hein? Quando que a honra deve ser praticada? Em todos os momentos. Ou seja, outra pergunta: quais as áreas da nossa vida Deus deve ser honrado? Quais são elas que Deus precisa ser honrado? Então, nós muitas vezes achamos que determinadas áreas de nossa vida, determinadas circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, ou se apresenta para nós, ela nos isenta da honra. Ou seja, nós precisamos entender que se Deus ele pede para mim, e ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, ou seja, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra, significa que é algo que deve ser cumprido por mim. E eu não tenho como me isentar da honra, ou de fazer aquilo que eu preciso fazer. Uma das coisas que eu tenho colocado para algumas pessoas é: eu decidi fazer aquilo que tem que ser feito. Porque fazer aquilo que me dá vontade é o que todo mundo faz. Mas fazer aquilo que tem que ser feito, conforme a palavra de Deus diz que tem que ser feito, não é todos nós que fazemos. E isso é algo muito difícil para fazer. Cumprir isso. Então, se honra gera honra, a área em que eu quero ser honrado é a área que também devo honrar. Sim ou não? Ou seja, se a área, né, em que eu quero ser honrado por Deus, não pode ser a área que eu cometo desonra. Você quer ter uma vida espiritual cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, o que você precisa fazer? Você precisa honrar a Deus no teu tempo de comunhão, de oração, de leitura da palavra. Ou seja, as coisas da nossa vida não são automáticas. Elas não vêm por acaso em nossa vida. Então, quando eu pratico a honra em áreas da minha vida, é claro que eu vou ser honrado por Deus. Porque Deus diz: a quem honra, honra. Ele diz: aquele que honra, o profeta, na qualidade de profeta, receberá a honra de profeta. Então, quando nós falamos sobre finanças, nós estamos falando sobre honra. Não é outra coisa. Ah, pastor, eu preciso pagar o meu dízimo. Você não tem que pagar dízimo nenhum. Você precisa devolver. Como assim devolver? Sim. Você devolve. Sabe por quê? Porque Deus ele te dá a oportunidade, Deus te dá o privilégio, Deus te dá a bênção de você adquirir, de você conquistar. De onde é que vem a saúde? De onde é que vem a força? De onde é que vem a inteligência? De onde é que vem as portas abertas? De onde é que vem? É do teu esforço? Então tá, não precisa entregar para Deus. Não precisa. Se é você mesmo, se você é o cara, ou se você é a cara que faz tudo do teu braço, não precisa. Mas se você entende, se você compreende que Deus é aquele que tem aberto a porta para você, que Deus é aquele que tem feito com que as coisas tenham acontecido na tua vida, o mínimo que você precisa fazer é honrar Ele. Então você não paga. Você não paga na igreja. Você não paga a Deus. Você devolve. Porque tudo é dele. A Bíblia diz que o ouro e a prata são do Senhor. Ele apenas nos concedeu a oportunidade de sermos mordomos. Mordomos de um recurso que Ele depositou nas minhas mãos.
É por isso que muitas pessoas, queridos, eles estão sempre vivendo numa grande dificuldade. E eu sempre falo, não é o quanto a pessoa ganha, mas é como ela lida com aquele dinheiro. Eu já vi pessoas ganhando muito bem mesmo. Você ficaria satisfeito ganhando 20 salários mínimos por mês? Nem, né? Pois é, eu conheci uma pessoa que ganhava esse valor e estava sempre na pior, pedindo dinheiro emprestado para os outros. Sabe por quê? Porque o dinheiro é que dominava ele. O dinheiro, ele é uma potestade. O dinheiro tem poder sobre o homem. Porque, por causa do dinheiro, os homens roubam, matam, pessoas vendem o seu corpo, as pessoas se corrompem, as pessoas fazem de tudo por causa do dinheiro. Então, quando eu não estou praticando a honra em relação a Deus, com relação à minha vida financeira, eu estou praticando uma desonra. E não há como eu querer ser honrado nesta área por Deus, se eu não estou honrando Ele. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que aquilo que você faz, você não faz para homens, mas para Deus. Então, quando você está honrando a Deus, Ele é aquele que promete que vai te honrar. A Bíblia, nos mostra a história de uma viúva de Serepta. Quem já ouviu falar dessa história? Que foi um instrumento de honra na vida do profeta Elias. E foi destacado o seu nome por Jesus. Está lá em Lucas 4, 25 e 26. Jesus faz referência a esta mulher. Esta mulher não era de Israel. Esta mulher era uma estrangeira. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu esta mulher para quê? Para cuidar da vida de Elias. Para honrar a vida de Elias. Sabe por quê? Porque Israel não estava honrando o profeta. E esse texto está dentro do contexto que Jesus falou. O profeta só não tem honra na sua terra. Verdade. Um profeta, ele só não tem honra na sua casa. Era o que Jesus estava falando. E ele então ressalta o nome desta mulher, que ela então agiu como um instrumento de honra na vida do profeta Elias. O profeta Elias era um profeta, ele, poderíamos dizer assim, ele era a representação de Deus aqui na terra, ele era um instrumento de Deus, era a voz de Deus aqui na terra, para liderar Israel, para comandar Israel, juntamente com os governantes de Israel. Mas havia o quê? Um menosprezo à vida daquele homem. E um desses menosprezos era o quê? Não dar condições até de sustento àquele homem. O profeta Elias precisou o quê? Precisou receber o socorro de Deus para poder ter o seu sustento. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer, não estavam fazendo. Então Deus levanta uma estrangeira, uma mulher que não tinha nada a ver com Israel, para o quê? Sustentar o profeta de Deus. Mas pasme você, aquela mulher não estava numa condição muito boa. Ela não era uma viúva rica, cheia do pila, aposentada com aqueles altos salários, além do teto. Não. Era uma viúva que estava também padecendo, porque havia uma crise muito grande em todo Israel, Samaria, toda aquela região, havia uma crise muito grande. Sabe por quê? Porque não estava chovendo. Havia uma crise muito grande, sabe por quê? Porque um vírus estava espalhado por Israel. Não chovia. A terra não dava alimento. Não tinha água. E Elias, queridos, foi um cara que
desafiou as pessoas de uma forma tão grandiosa. Saindo um pouquinho do contexto aqui, mas voltando um pouquinho lá, quando Elias enfrenta os profetas de Baal, o que era mais valioso naqueles dias? No Monte Carmelo, quando os profetas de Baal começam a clamar, Deus da chuva, Deus do sol, Deus Baal, Deus que controla a natureza, Deus. E nada. E Elias ainda zombava, grita um pouquinho mais, que sabe que Deus está dormindo. Bem, não aconteceu nada. E aí Elias disse assim, agora vocês arrumem o altar, preparem o altar, façam uma vala na volta do altar e me tragam 7 cântaros, se eu não me engano. Não me lembro mais. 7 cântaros de água. Alguém pediu, Elias, a coisa mais preciosa que tem em Israel nesses dias é água. Sabe por quê? Faz 3 anos que não chove. Não é assim quando acontece, nós entramos em escassez de água? Se lavar o carro na calçada, multa. Se molhar o jardim, multa. Por quê? Porque a água estava escassa. Então nós temos que economizar. O que Elias faz? Tragam água. Tragam água. Ou seja, Deus ele sempre opera naqueles momentos em que as circunstâncias em nossas vidas parece que são as piores. E não era diferente na vida dessa mulher. Então, vou ler com vocês Lucas 4, 25 e 26 diz assim, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Ou seja, Deus usou alguém menos provável. Será que não existia viúvas com algum recurso financeiro em Israel? Eu acredito que sim. Porque Israel sempre foi um país rico. Deus sempre prosperou Israel. Mas eles não estavam cumprindo aquilo que deveriam cumprir. Não estavam fazendo aquilo que tinham que fazer. Então o que aconteceu? Deus agora levanta uma viúva, uma mulher de uma outra terra para cuidar do profeta. E eu quero ler essa história com vocês lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 ao 16. Diz assim, Deus falando então com Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta, ou Sarepta, né? Sarepta. A interpretação é por conta de nós, né? De Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? E enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, falando ela, né? Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos a refeição e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Acho que a palavra que mais nós temos repetido nesses dias é, não tenha medo. Então ele diz assim, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Uau! Pelo menos eu vou morrer em paz, com a barriga cheia. Não, né? Ele disse o quê? Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor,
o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Então aqui nós identificamos o que, queridos? Alguém que optou por honrar. Qual era a situação daquela mulher? Hein? Ela disse para o profeta: olha, eu vou juntar 2 gravetos para fazer um fogo, para fazer um bolinho para mim e o meu filho, para nós comermos e aguardarmos a morte. Porque não existia qualquer tipo de esperança naqueles dias para aquele povo, para aquela região. Então, quanto mais vulneráveis as pessoas eram, pior era. Quanto mais necessidade as pessoas tinham, pior era. Então, o recurso era um recurso que não existia. E aí vem o bambambam do Elias, profeta de Deus. Alguém vai dizer: mas por que não foi procurar uma viúva rica? Foi logo na pobre. Mas não foi Elias que escolheu a viúva. Deus disse: eu escolhi uma viúva para te sustentar. Parece meio chocante essa expressão, né? Parece que dá um certo, né? Uma certa revolta em nós. Coitada da mulher. Além de viúva, pobre, tendo que sustentar o seu filho, agora chega um marmanjo desse, se dizendo profeta de Deus, e agora vem tirar o último sustento daquela mulher, o último recurso que ela tem. E muitos de nós, talvez, agiríamos dessa forma, nesse tipo de pensamento. Quem sabe muitas pessoas naqueles dias também tinham essa mesma interpretação. Quem sabe todo Israel naquele dia tinha esta mesma interpretação, esse mesmo modo de ver e de enxergar as coisas. Mas não Deus. Não Deus. Porque Deus sabe que quando nós praticamos a honra, Ele é aquele que vai nos honrar. E aquela mulher fez aquilo que o profeta pediu. Então aquela mulher agiu com fé. Ela não agiu com, sabe, com aquele sentimento de que Elias estava abusando dela. Não. Elias disse: vá e faça um bolinho para mim. Pega um punhado aqui, faça um bolinho para mim. Pega um pouco daquilo que você tem, que já era pouco. Faça um bolo para mim. Traga para mim, para que eu coma. E depois você vai lá e faça com que tiver a refeição para você e teu filho. Quando ela fez isso, eu acredito que quando ela olhou para a panela, quando ela olhou para a botija, ela viu uma coisinha de nada. Mas eu creio que o seu coração se encheu de fé, porque a fé pressupõe obediência. Se você diz que tem fé e não obedece, a sua fé não existe. Abraão tinha fé, sabe por quê? Porque ele obedecia. Então aquela mulher, na sua obediência, demonstrou fé. Quer demonstrar fé? Obedeça. Você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé? Obedeça. Isso é fé.
É fazer aquilo que precisa ser feito, independente das circunstâncias que se apresentam para nós. Qual era a circunstância daquela mulher? Morte. Mas ela foi na obediência e na fé. E ela trouxe, então, o bolo, o pão, para que Elias comesse. Só que depois disso, a Bíblia diz que o azeite não cessou e que a farinha não parou. Ou a farinha não cessou, o azeite não parou. A ordem dos viadutos não altera os tratores. Ou seja, o milagre de Deus começou a acontecer na vida daquela mulher, na vida daquela família, porque ela obedeceu. E a obediência também ela é o reflexo da honra. Quando eu honro, quando eu pratico a honra, Deus honra a minha vida. Mas quando eu sou desobediente, eu estou o quê? Desonrando. E não há como Deus honrar a minha vida se eu praticar a desonra, porque Ele diz, aquele que me honra será honrado, mas aquele que me desonra será o quê? Desonrado. Não é eu que estou dizendo, é o Senhor na sua palavra que fala. Então aquela mulher, ela praticou a honra. E aí que está, queridos, não é o quanto que ela tinha, mas a forma com que ela fez. A maneira com que ela se desprendeu, a maneira com que ela despojou-se dos seus argumentos, porque antes ela disse, eu só tenho isso aqui, e nós vamos comer isso aqui, e vamos aguardar a morte. Mas ela entendeu que existia uma oportunidade na vida dela de mudar as coisas, das coisas serem diferentes. E ela abraçou essa oportunidade. Sabe como? Sabe como? Honrando a vida daquele profeta. Então, a partir disso, eu quero destacar alguns princípios extraídos de todo esse contexto que nós lemos aqui. Primeira coisa, a honra é uma dívida que temos que pagar. Se você não honrar, não haverá honra sobre a tua vida. Se você não praticar a honra na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, nas tuas finanças, não há como você ser honrado. A honra, ela é uma semente que é lançada e que ela retorna para nós da forma que você lançou. Só que a semente, quando ela é colocada na terra, qual é a expectativa que você tem? De colher um fruto. Quando você lança, né? Quando você planta uma rama de aipim. Quem já plantou rama de aipim aí? Você plantou uma rama de aipim. Né? Quantos aipim você espera colher daquela rama? Uma penca. Não é assim que se diz? Tirei uma penca de aipim. Então, toda semente que nós lançamos, ela é jogada. Mas ela retorna multiplicada. A honra que eu pratico, ela é uma semente. E ela retorna para mim multiplicada. Então, se eu honro a Deus, eu serei muitas vezes mais honrado por Ele. Então, a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, que honrar em parte é desonra. Diga assim comigo, honrar em parte é desonra. É aquela mesma expressão, né? 99% de obediência é rebelião. Eu obedeço 99%. É rebelde. Não existe. Eu fico imaginando que as pessoas, elas têm, sabe, o conceito de que Deus, Ele aceita meia boca. Deus não aceita meia boca.
Opa, o que é isso, meia boca? Meia boca é o cara que está na linha divisória da decisão. Não sei se eu vou. Não sei se eu quero. Não sei. Esse é o cara meia boca. Me esqueço que tem uma câmera agora me filmando. Esse é o cara meia boca. E um dia, o anjo do Senhor falou dessa forma. O próprio Jesus falou. Quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ô querido, você faz ou não faz? Se você faz, você tem todo o direito de esperar a colheita. Agora, se você não faz, nem espera nada. Não espera, porque não vai vir. Mas Deus é misericordioso. Sim. Mas você não vai viver aquilo que de fato Ele preparou para a tua vida. Não. Você não vai viver. Você vai viver muito aquém daquilo que Deus preparou para você. Porque honrar em parte é desonrar. Não, é o mesmo cara assim que diz o seguinte, um exemplo bem chulo, né? Eu adoro a Deus, né, na igreja, eu canto louvores ao Senhor na igreja, porque lá é para Deus. Mas na minha casa, eu solto a gandaia, né? Como é que é? Eu escuto aquelas sofrências, porque eu gosto tanto de sofrência, né? E sofre. Aí chega na igreja aqui com a cara, de sofrência. Aí sai daqui, né, todo cheio de Deus, mas vai para casa, é sofrência. Ou seja, aquelas pessoas que não fazem, não realizam, não cumprem na sua totalidade aquilo que precisa cumprir para Deus. Não estou dizendo que você está cometendo o pecado de escutar música secular, não é isso. Mas a Bíblia diz que daquilo que o seu coração está cheio, é o que a boca fala. Então, o que você tem falado? O que tem sido, gerado através do que você fala? Então, a segunda coisa é, honrar em parte é desonra. Terceiro, talvez você vai se espantar disso. A Bíblia fala de finanças o tempo todo. Prova disso é que nas Escrituras Sagradas existem aproximadamente 300 versículos sobre anjos. 500 versículos sobre amor. 700 versículos sobre fé. E mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riquezas. A Bíblia, ela foca também nessas questões. Porque a questão financeira diz respeito a como eu adoro o Senhor. Adorar a Deus com louvor, adorar a Deus com dança, adorar a Deus com oração, com leitura da palavra. E adorar a Deus também com as minhas finanças. A finança, quando você pratica, você está praticando a honra a Deus. E isto é uma adoração que você está dando para Ele. Então, essa pesquisa foi realizada pelo um livro aí de um estudioso, e o nome dele é Howard Dayton. quem quiser anotar, Howard Dayton. É meio difícil falar inglês assim.
não escutou ainda a expressão, a gente se perde um pouco. Então a Bíblia, ela fala muito sobre finanças, muito mesmo. Quarta coisa, a crise não pode ser desculpa para deixar de honrar ao Senhor. Porque tem que pessoas na crise, elas deixam de cumprir, de honrar. E o que nós observamos naquela mulher? Ela estava numa crise. E a crise ia levar ela para a morte. Mas aí chega o profeta Elias e diz para ela: olha, vai e faça para mim. E mesmo na crise, ela não ousou dar a desculpa para não honrar ao Senhor naquela prática que ela teve ao profeta Elias. Então a crise não pode ser desculpa. Se a gente usar a crise como desculpa, nós estamos, fazendo o quê? Mergulhando mais na crise. Porque o que mais importa para você é a crise. O que é mais importante para você é a crise. Porque você diz, não, a crise. Não, porque a crise. Não, porque a crise. Então a crise, ela está se fortalecendo na tua vida. E como que você vai vencer a crise? Honrando ao Senhor. Foi o que aquela mulher fez. Então, é a minha fidelidade, quinto, é a minha fidelidade que me sustenta na crise. É o quanto eu sou fiel ao Senhor que prepara o meu caminho na crise. É o quanto eu ouso em fidelidade para com o Senhor, é o quanto que Ele me sustenta na crise. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, queridos, são coisas que nós precisamos saber, decor na nossa vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem cumprir. Elas não conseguem fazer. E não fazendo, elas estão o quê? Desonrando ao Senhor. Como Provérbios 3:9 declara: honre ao Senhor com todos os teus recursos. A Bíblia diz que nós devemos honrar o Senhor com aquilo que Ele tem nos alcançado. Então, é a minha fidelidade, é a minha honra na crise que prepara o meu caminho para passar pela crise. Sexto, nós já falamos sobre isso, né? Deus escolheu uma viúva para sustentar o profeta Elias. Ou seja, aquela pessoa mais improvável, aquela pessoa que talvez seria mais incapaz, que teria as maiores desculpas para dizer, não, bate na porta da outra viúva lá. Bate na porta lá daquela outra lá. E muitas vezes nós estamos agindo desta forma. De que forma, pastor? Nós estamos sempre terceirizando a responsabilidade daquilo que é meu para Deus. Deus precisa me abençoar. Deus precisa abrir aquela porta. Deus precisa me livrar dessa situação. Deus, eu precisa, né? Estou com essa situação e agora? São estes os momentos que nós devemos o quê? Fazer prova de Deus. Então, o sétimo diz assim: iremos provar os milagres na nossa fidelidade. A viúva alcançou 2 grandes milagres na sua vida. 2 grandes milagres.
O primeiro milagre foi o milagre do sustento dela até que a chuva voltasse. E o segundo grande milagre foi que o filho dela havia morrido. O guri não morreu de fome, mas morreu de uma enfermidade. E o que o profeta fez? Foi lá e ressuscitou ele. E por que ele fez isso? E por que ele teve essa autoridade? Porque aquela mulher foi a mulher que honrou a vida dele. Então, nós vamos provocar milagres na nossa fidelidade. Você precisa de milagres de Deus na tua vida? Provoque o milagre pela tua fidelidade. Não é dando desculpa. Não é dizendo está ruim, está apertado, está difícil. Não é dessa forma que nós vamos honrar a Deus. E uma das coisas que a gente observa na palavra de Deus é que Deus ele não é muito assim de aceitar desculpa. Deus não é muito aceitar desculpa. Sabe aquele cara, né, que recebeu os talentos lá, recebeu um talento. Os outros multiplicaram o talento, assim, Senhor, eu tive medo, sabe como é, coisa e tal. Servo mau, servo infiel. Então nós falamos realmente de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que, sabe, fez tudo por nós. Mas o que Ele espera é que nós venhamos corresponder a tudo aquilo que Ele providenciou para nós. Então o maior desejo de Deus é que nós venhamos ser pessoas capazes de viver o melhor nesta terra. A Bíblia diz assim: se ouvires e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ministra sobre estas verdades. E ela fala conosco sobre isso. Então, oitavo, não existe oração que resolva as questões financeiras. Pastor, ora por mim, para ver se eu consigo prosperar. Não existe oração de prosperidade. Não existe oração para que a vida financeira seja destravada. Não existe. Sabe o que existe? A prática. Sabe por quê? Porque é uma questão em que a Bíblia mostra que é o único momento que Deus diz: fazei prova de mim. Deus diz: façam prova de mim no tocante aos dízimos e ofertas, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Deus em lugar nenhum da Bíblia diz: façam prova de mim. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas em Malaquias 3, lá está uma relação de muitas coisas que havia acontecido com Israel, a forma como estavam lidando com os recursos. Deus diz: olha, está feia a coisa, está em crise, façam prova de mim. Façam prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Se as comportas dos céus não serão liberadas e bênçãos e sobre bênçãos não virá até vocês. Sabe por quê? Porque é o único lugar que Deus ali está falando sobre nós fazermos prova dele. Então não é a oração que vai liberar a minha vida financeira. É a minha prática. É aquilo que eu pratico. É aquilo que eu realizo. Então, se nós quisermos ter uma vida próspera, abundante, uma vida onde o recurso de fato ele faça parte da nossa vida, o que é necessário? Que nós venhamos honrar o Senhor com o quê? Com as nossas finanças. É algo importantíssimo para a nossa vida, o quê? Honrar o Senhor
Então, às vezes, a gente se limita a falar sobre o recurso, sobre finanças, porque é uma situação muitas vezes embaraçosa. Porém, a obra, ela de fato vai padecer de recursos. Ela vai padecer. Então, o povo ele deixa de ser abençoado por deixar de abençoar. Ele deixa de abençoar porque nós não abençoamos. Então isso tem a ver com a lei da semeadura, aquilo que nós falamos, tudo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. E eu não sei o que você quer colher, querido. Eu não sei o que é que você gostaria de estar colhendo em tempos, em dias como esse que nós estamos passando. Então, o que nós precisamos é compreender que essa questão financeira na nossa vida é uma coisa muito importante, porque ela diz respeito a honrar ao Senhor. Então, a Bíblia fala que muitos, mas muitos, honram o Senhor apenas com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Então, quando você de fato não está cumprindo, você não está honrando ao Senhor com aquilo que está chegando na tua vida, aquilo que Deus te concede na tua vida, você está praticando uma desonra. Eu posso cantar, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso, fazer muitas coisas. Mas se o Senhor não estiver sendo honrado pelas minhas práticas, não vai haver, de fato, a bênção de Deus sobre a minha vida. Marco, te leva em casa. Fica aí. Te leva em casa. Vai ficar aí. Você está fugindo dali do culto? Tem que tomar ceia, irmão. Então, queridos, nós precisamos, nós precisamos o quê? Ter uma atitude que honre ao Senhor. E essa atitude de honrar ao Senhor está ligada também aos recursos que têm chegado a mim. Então, aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus me concede, eu preciso devolver para o Senhor. E é importante que nós venhamos falar isso para a igreja também. E esta é uma palavra de ensino, esta é uma palavra de orientação que muitas pessoas precisam saber. Muitas pessoas têm dúvidas: por que dizimar? Por que ofertar? Por que se pede dinheiro na igreja? Por que se tira oferta na igreja? Há muitos dizem, tem que pagar a luz, tem que fazer isso. Também, mas não é por causa disso. A principal atitude quando nós estamos dando na casa do Senhor é honrar a Ele. Porque quando nós honramos ao Senhor, a honra virá sobre a minha vida. E esta honra, ela vai produzir, como uma semente, uma multiplicação sobre a minha vida. Eu serei alguém que irei provocar milagres de Deus na minha vida. E principalmente na área financeira. Se eu quiser de fato ter, a abundância de Deus na minha vida financeira, eu preciso honrar o Senhor. E aí, queridos, é aquilo que eu falei antes para vocês. Não é que você agora vai fazer um bilhetinho lá da sorte, lá e vai ganhar alguns milhões na loteria. Não é isso. Não é isso. É Deus fazer multiplicar na tua vida aquilo que você tem. Não adianta você ganhar 20 salários mínimos e viver sempre correndo atrás da máquina. E muitas vezes a gente vê pessoas que ganham um recurso limitado, um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, e tem uma vida próspera, tem uma vida abençoada.
consegue fazer as coisas, consegue conquistar. E alguém olha para ele e diz, mas como é que eles conseguem? Sabe por quê? Sabe qual é o segredo da vida deles? Eles têm honrado o Senhor. Eles têm praticado aquilo que é o certo. Eles não têm simplesmente abdicado de uma questão que é tão importante, tão necessária na vida de cada um de nós. Lembrando sempre, não é Deus que precisa do recurso. Não é Deus que precisa do dinheiro. É eu que preciso. E se a minha vida financeira é como uma lavoura, que eu posso colher mais, eu preciso plantar. Eu preciso lançar a semente. Então, quando nós entendemos essa verdade, nós seremos pessoas prósperas, abundantes. Veremos os recursos, sabem, serem recursos que na nossa vida vão nos fazer alcançar coisas, conquistar coisas, estabelecer coisas na nossa vida. Então, queridos, o que eu estou falando nessa noite para você é algo tão importante, é algo tão necessário para a nossa vida, é algo tão importante para nós vivermos, porque se você não for abençoado, você não conseguirá, não conseguirá prosperar da maneira que você gostaria. E você sempre estará com aquela desculpa, não tem como dar, não tem como ofertar, não tem como dizimar. E aí nós que somos uma família, uma igreja, estaremos sempre o quê? Sempre correndo atrás da máquina. Porque sempre tem alguém dizendo, que sempre terá pessoas dizendo, estamos em crise. Mas hoje eu convido a igreja, todos nós, a sairmos da crise. A começarmos a agirmos com fé como aquela mulher agiu. E começar a usar a fé para poder praticar a honra ao Senhor. Honrar a Deus com as nossas finanças. Amém, queridos? Conseguiram entender o que eu quis passar para vocês? Ficou claro? Tem uma dúvida? Repito de novo.